coloquei tua foto, nunca falei teu nome. Nunca falou meu nome, só me chamou de machista, negacionista, propagador de discurso de ódio, aliado da Brasil Paralelo, então de extrema direita, e disse que vocês, público que assiste meu canal, são gados bolsonaristas, segundo a própria Bibi. Stories da Bibi Bailas, esses canais de microexpressões, o meu é o maior do mundo, então eu estou incluído nessa frase, induzem milhares de pessoas a julgarem e espalharem ódio contra outras pessoas. Um fenômeno interessante que percebi, os haters das microexpressões são todos homens. Eu acho que casa muito bem com os discursos machistas e de superioridade que esses canais passam. Outro stories da Bibi aí. Eu fiz um vídeo sobre microexpressões faciais, que é outra coisa que não possui evidências científicas. Descobri que automaticamente o YouTube andava colocando publicidade daquela porcaria da Brasil Paralelo. Isso mostra que o algoritmo do YouTube conecta o povo que curte microexpressões com o governo atual e negacionismo. Que conclusão super científica. E a Bibi continua. Que interessante, né? Estou chocada? De forma nenhuma. Só prestar atenção no tipo de discurso que esses canais propagam. Machismo com pitada de negacionismo. O berrante toca forte naqueles canais. E esse negócio dela falar que nunca citou nominalmente o Metaforando também é mentira. Ela me cita desde 2021, a primeira postagem dela no Twitter, dando a entender que o Metaforando seria machista por fazer vários vídeos analisando mulheres. Enfim, ela me cita desde essa época ao longo desses anos, ou diretamente, né, como metaforando mesmo, fazendo piada lá com o meu processo de Santinelli, ou indiretamente como aquele que processou o mestre Santinelli. Sim, ela chama o Thiago Santinelli de mestre. Depois da vinheta eu vou mostrar vídeos da própria Bibi, desmentindo o que a Bibi falou nesse vídeo atual e desmantelando a narrativa falsa dela. Depois da vinheta. Então é o seguinte... Para a gente fugir desse espantalho que a Física e Afins criou aqui para validar microexpressões, nós temos que apresentar a definição correta do que são microexpressões, tá certo? A gente apresenta então a definição e aí com essa definição em mente, sabendo do que é que estamos falando aqui, nós vamos ver se os 6 critérios aí da Física e Afins então rebatem, desmontam as microexpressões faciais, enquanto qualidade científica, tá certo? Então vamos lá. A Bibi citou a definição de microexpressões, no começo do vídeo tá correta, né? Ela citou a definição mais próxima do Ekman. Só que é o seguinte, o Ekman, ele cita a definição dele, ele cria a definição dele com base em Silvan Tompkins, e Silvan Tompkins cria suas definições com base em Darwin, e a própria Bibi citou Darwin também. Então nós precisamos voltar para Darwin, passando por Tompkins, passando por Ekman, e vendo como que eu, Metaforando, apresento e apresentei as microexpressões aqui no canal, encontrar então e ver se essas coisas estão conversando uma com a outra, e aí sim saberemos do que estamos dizendo, tá certo? Bom, primeira coisa então, vamos lá para Darwin. Então no livro A Expressão da Emoção nos Homens e nos Animais, na página 13, Darwin diz o seguinte, né? Apesar da vasta experiência do Dr. Duchamp, ele imaginou por muito tempo, como afirma, que vários músculos se contraíam sob certas emoções, a fim de obter a melhor base possível e verificar, independentemente da opinião comum, até que ponto determinados movimentos das feições e gestos são realmente expressivos de certos estados de espírito. Então é sobre isso que o Darwin está dizendo, ok? No capítulo 1, então, Darwin define o que seriam os 3 princípios das expressões. Então primeiro nós temos o princípio dos hábitos associados úteis, tá certo? A ideia central é de que certas expressões emocionais surgiram porque no passado eram úteis para lidar com uma emoção, como por exemplo aliviar um incômodo, comunicar uma intenção, etc. Darwin então deixa claro que expressões não são escolhidas racionalmente, mas acontecem de forma automática por associação inconsciente entre emoção e ação física. Ainda fica claro sobre esse primeiro princípio de que quando tentamos reprimir uma expressão, os músculos menos controláveis pela vontade, como os da face, ainda agem revelando emoções sutis. Ele cita exemplos na página 38, né? Por exemplo, ao rejeitar uma ideia, uma pessoa fecha os olhos ao ouvir o rosto, como se não quisesse ver. Ao aceitar, abre os olhos e acena com a cabeça, atua como se visse melhor a verdade. O segundo princípio é o princípio da antítese. A ideia central é que quando sentimos uma emoção oposta à anterior, nossos gestos também mudam para o oposto por completo. Não por utilidade, mas por contraste automático e expressivo. A ideia então é de que o corpo expressa as diferenças emocionais com diferenças físicas externas também perceptíveis. Ele dá exemplos na página 62. Um cachorro feliz geralmente vai passear com a cabeça erguida, cauda levantada, passos firmes. Mas ao perceber que o passeio pode acabar, ele muda bruscamente para a sua cara de estufa, cabeça baixa, corpo mole, orelhas e caudas caídas. Todo o corpo então entra numa postura oposta à anterior. E o terceiro princípio é o princípio da ação direta do sistema nervoso. Então a ideia central é de que algumas expressões surgem diretamente da excitação do sistema nervoso, sem depender da vontade ou do hábito. Emoções fortes, segundo Darwin, geram um transbordamento de energia, que ativa certos músculos e glândulas
automaticamente. São reações fisiológicas automáticas que ocorrem porque o corpo está carregado de emoção, segundo Darwin, o que também resultaria em expressões inevitáveis e involuntárias ligadas à estrutura biológica do corpo e daquela emoção. Da página 79 a 80 ele dá também exemplos. Uma pessoa com raiva pode controlar os seus gestos, mas não pode impedir o coração de acelerar. Lágrimas escapam, mesmo quando o rosto está controlado. Um homem faminto pode esconder o desejo, mas não consegue impedir a salivação quando vê comida, e por aí vai. Perceba que nenhuma das definições de Darwin ele está falando sobre detectar mentira. Sobre gerou a expressão ali, eu sei se o cara está mentindo, eu sei se ele não está mentindo. É importante vocês anotarem isso. Darwin está falando sobre reações automáticas, involuntárias, em certas emoções, ele não fala todas, ele fala certas emoções, e que geram alterações no corpo, ok? Não apenas na face, mas alterações fisiológicas, alterações de gestos, alterações de postura. Então é isso que o Darwin quer dizer quando ele fala de emoções universais e certas reações corporais que a gente tem. Então, Sylvan Tompkins, psicólogo, foi mentor do Paul Ekman e tirou os seus conceitos teóricos de Darwin. Então ele dizia o seguinte, né? Primeiro, as emoções e expressões faciais são ao mesmo tempo inatas e aprendidas. Então ele tem a parte em concordância com o Darwin, né? Da questão das expressões faciais serem mais uma forma de comportamento emocional inato, mas ele também defendia que elas podiam ser aprendidas também. A gente está utilizando esse artigo do próprio Tompkins Institute, vocês podem conferir lá as opiniões do Tompkins sobre expressões faciais. Ele também defendia que a base do significado expressivo está na questão inata, só conseguimos usar o rosto de forma comunicativa e socialmente rica porque há uma base inata dessas expressões emocionais compartilhada e reconhecida por todos. Então perceba, há uma base inata compartilhada. Não é que toda a base emocional é inata, uma base. Certas emoções, o Darwin falava certas emoções associando a questão de serem inatas. O Tompkins fala que uma base é inata. Então, existe uma base inata. E não de que todas as emoções e suas respectivas expressões são universais. Uma base. A face é o principal palco das emoções, né? Então, no original, o Tompkins dizia, se, como acredito, os afetos são os principais motivos do homem, o seu rosto é o principal local dos afetos. Então, o rosto é o próprio homem. Então ele defendia a ideia de que a face expressa diretamente os estados emocionais, sendo fundamental para o entendimento da comunicação e da motivação humana. E por último, a pele do rosto é sensível e central nos afetos, né? Então ele destacava essa importância biológica da pele como sendo ali principalmente o rosto, como sendo uma zona privilegiada de expressão e recepção emocional. Então a gente já consegue entender que existem essas reações momentâneas, automáticas, uma parte delas é inata e que tem relação com as emoções que a gente está sentindo, né? E muitas delas vão ser percebidas na face. Tompkins, Darwin fala isso. E agora vamos para as definições de Ekman. Bom, então nas pesquisas de Ekman, como por exemplo essa que a gente está utilizando aqui, esse artigo, tanto Ekman quanto Friesen levantaram a hipótese de que os universais podem ser encontrados na relação entre movimentos distintos dos músculos faciais e emoções particulares, como felicidade, tristeza, raiva, medo, surpresa, por aí vai. Em Emotions Revealed, o livro que ficou famoso, né, A Linguagem das Emoções, ele fala o seguinte lá na página 237. Se tentarmos eliminar qualquer sinal da emoção, isso também pode resultar em uma microexpressão, na qual a expressão é demonstrada muito brevemente, normalmente por apenas 1/5 de segundo ou menos. Microexpressões ocorrem quando uma pessoa está consciente, tentando esconder todos os sinais de como está se sentindo. A pessoa sabe como está se sentindo, mas não quer que você saiba. Esse é um contexto. Microexpressões também podem ocorrer quando a inibição da expressão ocorre fora da consciência, como ela está se sentindo. Quando a pessoa não sabe conscientemente como está se sentindo. Microexpressões podem ser expressões completas, muito breves, ou expressões parciais muito leves. E aí ele tem lá na página 32, né? O que eu chamei de microexpressões faciais são movimentos faciais muito rápidos, durando menos de 1/5 de segundo, que são uma fonte importante de vazamento, revelando a emoção que uma pessoa está tentando esconder, né? Como ele mesmo fala depois. Pode ser uma emoção que a pessoa está tentando esconder ou não. Então pode ser o contexto de uma emoção que a pessoa está tentando esconder, ou como ele mesmo fala na página 237, não, pode não ser nada disso. A pessoa não está tentando esconder nada. E mesmo assim aparece ali uma microexpressão facial. Então, bom, e aí vem a pergunta, como que eu, Vitor Metaforando, defini microexpressões, às vezes que apresentei de maneira técnica aqui, né, em vídeos para além da análise, sempre que eu fui lá e falei o que são microexpressões. Eu apresentei dessa forma. Uma das alterações que o corpo também faz, além de transpiração, respiração mais ofegante, são as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento.
Nós podemos dividir as expressões faciais emocionais da seguinte maneira. Microexpressões faciais são as expressões faciais que ocorrem com um tempo muito mais rápido, durando cerca de meio segundo, podendo durar até 1/12 de segundo, e temos as macroexpressões faciais emocionais. Essas sim são expressões que podem ser feitas deliberadamente, de maneira consciente, ou não. Uma macroexpressão emocional que ocorre de maneira inconsciente pode durar no máximo de 1, de 2 até 4, 5 segundos. É importante frisar que as microexpressões faciais emocionais, ou microexpressões como elas são conhecidas, vão mostrar a emoção que foi sentida naquele momento. A pessoa sentiu aquela emoção naquele momento. Só. Não é o comportamento da vida da pessoa, não é quem ela é no dia a dia, não é a mágoa que ela traz aqui, porque não. A expressão facial codificável de maneira científica mostra qual emoção foi sentida naquele momento. Só. Além desse tipo de estudo, a gente tem também as correlações anatômicas dos músculos, né? Músculos têm funções diferentes e não só emocionais. Não é toda a expressão facial que é uma emoção, como eu falei. As expressões faciais emocionais são uma parcela pequena do FACS. Então você consegue ver que nem eu, nem Ekman, nem Tompkins, nem Darwin apresentam na definição de expressões faciais emocionais a ideia de detectar mentira, de que uma expressão facial emocional é possível de detectar mentira de maneira direta, de que você consegue detectar mentira observando uma expressão facial. E muito menos de que todas as expressões faciais e todas as expressões emocionais são universais, tá certo? Então, tanto eu, quanto o Ekman, quanto o Tonkin, quanto o Darwin estamos alinhados no seguinte sentido. Microexpressões faciais emocionais são contrações musculares rápidas, que ocorrem rapidamente no nosso rosto, quando determinadas emoções básicas, inatas, são processadas no nosso interior. Nem todas as emoções transmitem uma microexpressão facial, nem toda microexpressão facial sinaliza que existe de fato uma emoção por trás, mas existe uma grande base inata que é compartilhada entre os seres humanos, que atesta o fenômeno de que em muitas situações, em muitos casos, quando a pessoa sente uma emoção genuína, ela expressará esse comportamento rápido na sua face, podendo ser um comportamento total, né, uma expressão completa, uma expressão parcial ou uma expressão sutil. E uma microexpressão facial não revela diretamente a mentira e tampouco pode ser usada para detectar mentira ou para indicar mentira. Essa definição média que eu acabei de fazer, ela está em concordância com o que a gente apresentou aqui no canal Metaforando sobre microexpressão, o que o Ekman apresentou sobre o termo microexpressão, o que o Tompkins apresentou sobre expressões faciais e o que o Darwin apresentou sobre a expressão das emoções no corpo humano, tá certo? É uma definição que tem correspondência entre essas 4 pessoas. Com essa definição em mente, vamos ver então se a Bibi refuta essa definição, tá certo?